Você sabia que algumas calças podem fazer sua barriga parecer maior do que realmente é? Não é o seu corpo, é a roupa que você está usando. Hoje vou te mostrar quais modelos evitar e, principalmente, quais calças vão te deixar mais magra, elegante e com a barriga mais lisinha, sem dieta nem exercício. Fica comigo até o final porque o último tipo de calça transforma completamente o seu corpo. E quase ninguém conhece. Calça número 5. Calça de cintura baixa. Ai, as calças de cintura baixa. Aquela moda que um dia prometeu nos deixar jovens e descoladas, e que, na verdade, só nos deixou desconfortáveis e desproporcionais. Principalmente quando a barriga começa a pedir um pouquinho mais de espaço. E dignidade. O grande problema desse corte é que ele ignora completamente as proporções do corpo. Como foi feito para ficar abaixo do umbigo, bem na parte mais saliente do abdômen, ele só faz destacar ainda mais essa área. Em vez de disfarçar, ele acentua. E pior, ainda comprime a barriga de um jeito nada elegante, criando aquele efeito de barriga dupla que ninguém pediu. Já te aconteceu? Você veste, se olha de lado e parece que a calça te empurra para fora. Literalmente. Vamos lembrar da Britney Spears nos anos 2000, com aquelas calças tão baixas que quase precisavam de cinto de segurança para não cair. Na época era um ícone de estilo, sim. Mas os anos passaram, e junto com eles a cintura baixa devia ter sido enterrada no baú das decisões que a gente não repete. E o que usar no lugar? Aposte em calças de cintura média a alta, que cheguem até o umbigo ou um pouquinho acima. Esse corte abraça a cintura, suaviza a barriga e alonga visualmente o tronco. E se tiver um cos largo, melhor ainda. Porque valoriza sem apertar. Prefira calças lisas na frente, sem botões grandes, zíper visível ou pregas. Esse visual mais limpo faz a barriga parecer mais reta e o corpo mais harmônico. As cores têm um papel fundamental. Tons escuros como preto, azul marinho, cinza chumbo ou verde militar. Afinam a região do abdômen e alongam as pernas. Eles funcionam porque absorvem a luz e reduzem o contraste com o contorno do corpo. Psicologicamente, existe algo libertador em vestir uma calça que não te faz brigar com o espelho, que se adapta a você e não o contrário. Esse é o verdadeiro luxo da moda inteligente, aquela que trabalha a seu favor, não contra você. E como dizia Coco Chanel, elegância não é se destacar, é ser lembrada. E acredite, ninguém lembra com carinho daquela calça que cai quando você se abaixa. E a próxima calça parece inofensiva, mas está sabotando sua elegância sem que você perceba. Se esse tipo de dica está fazendo sentido para você, já aproveita e se inscreve no canal. Aqui a gente fala de moda, sim, mas principalmente de autoestima, estilo e poder feminino. Calça número 4. Calças sem cós. Esse é um erro mais comum do que você imagina. Muita mulher acredita que ao eliminar o cós, elimina também o volume, como se fosse mágica. Mas não, rainha. Uma calça sem cós é como uma casa sem alicerce. Dá pra ver que está faltando alguma coisa. O que acontece com essas calças é que elas não oferecem nenhum tipo de sustentação. Não seguram o abdômen, não definem a cintura e não trazem estrutura. O resultado? Uma silhueta que parece mais solta, mais larga e muitas vezes até mais desleixada do que realmente é. E você pode estar perfeitamente arrumada, mas se a calça não tem forma, o look todo desmorona, literalmente. Porque essas calças, além de tudo, costumam escorregar enquanto você anda. Um desastre elegante. Não é. Vamos pensar na Jane Fonda. Mesmo hoje, com mais de 80 anos, o estilo dela continua sendo referência de elegância ativa. E sabe o que você nunca vai ver no armário dela? Calças sem estrutura. Ela entende perfeitamente que uma boa calça tem que valorizar, não desaparecer. As calças sem cós geralmente caem exatamente onde não deviam, criando pregas, marcas e uma silhueta completamente indefinida. E não tem nada menos favorecedor do que uma calça que não sabe onde começa a sua cintura. Visualiza isso.
Uma calça reta, sem forma, que não sustenta nada e que fica toda amassada na barriga toda vez que você se senta. Agora, compara com uma que tem um cós firme, que emoldura sua cintura como se fosse um cinto invisível, que define sua silhueta e te dá aquela sensação de segurança tranquila. Sentiu a diferença? Procure calças com cós largo e estruturado. E se tiver uma pence discreta na parte de trás ou um corte levemente acinturado na parte de cima, melhor ainda. Porque você não só vai parecer mais elegante, como vai se sentir mais confiante. Essa é a chave. Não existe elegância sem conforto emocional. Um cós bem desenhado funciona como uma moldura que valoriza suas formas sem precisar apertar. É aquele detalhe pequeno que transforma uma calça qualquer em uma peça com propósito. Quando o design abraça seu corpo com suavidade, você não precisa esconder nada. Você simplesmente flui. Porque quando você se veste com inteligência, o mundo não vê a sua barriga, vê a sua presença. Com essa estrutura, você não apenas parece mais estilosa, você se mostra como uma mulher que já encontrou o seu lugar, porque já conquistou ele. Está gostando dessas dicas? Então aproveite o meu manual, Elegância como Nunca Antes. Um guia completo para renovar sua imagem. Link na descrição. Calça número 3. Calças com pences. Ai, as pences. Tão traiçoeiras quanto aquela amiga que te empresta um vestido, que só fica bem nela. Esse tipo de calça foi criado para dar um toque de sofisticação, especialmente em ambientes mais formais. Mas quando se tem uma barriga mais saliente, as pences podem funcionar como uma lupa fora de lugar. O que deveria trazer elegância acaba criando volume exatamente onde a gente menos quer. As pences, se não forem bem feitas, tendem a abrir quando a gente se movimenta ou se senta. E isso, rainha, não é sofisticação, é desconforto visual. Além disso, esse corte é ainda mais cruel quando vem em tecidos mais rígidos ou sem caimento. Em vez de acompanhar o corpo, ele confronta, como se você e a calça estivessem em uma pequena guerra para ver quem manda. Spoiler: quem perde é o look. E se a calça ainda for clara ou em tom vibrante, o efeito piora. A luz bate nessas saliências e, de repente, temos um volume extra que não existe, mas que fica ali, gritando. Meryl Streep, por exemplo, sabe exatamente como usar esse tipo de peça. Já vimos ela com calças de pences perfeitamente estruturadas, em tons neutros, com tecidos nobres e caimento impecável. Ela pode, porque o design foi pensado para seu corpo e proporções. Mas veja bem, não se trata de abolir completamente as pences da sua vida. A questão é escolher as pences certas. Aquelas que são costuradas para baixo, com caimento fluido, em tecidos leves como lã fria, viscose, ou uma boa mistura de poliéster. Calças que seguem a linha do corpo sem marcar ou exagerar. Também é importante que as pences comecem mais acima e terminem no meio da coxa, e não logo sobre a barriga. Esse pequeno detalhe muda completamente como a parte da frente da calça se apresenta. Evite as que abrem demais ou criam pregas quando você se senta. E se o modelo tiver bolsos, que sejam finos e discretos para manter a silhueta limpa e alongada. Usar uma calça que não infla a cada movimento é como soltar um suspiro silencioso. Você não precisa ficar preocupada com o que está marcando, com o que apareceu, com o que abriu demais. Você pode simplesmente andar. E andar com estilo. Como uma rainha que entende que menos é mais. Com esse corte, você não apenas parece mais elegante, você se mostra como uma mulher que se sente em casa dentro da própria pele. E a próxima é a mais confortável de todas, mas também a mais enganosa. Eu te conto agora mesmo. Calça número 2. Calças com cós elástico. Sim, eu sei. São confortáveis. Você ama. Elas te abraçam sem te julgar, até você se olhar no espelho e perceber que esse abraço é um pouquinho exagerado. À primeira vista, as calças com cintura elástica parecem a solução perfeita. Se ajustam ao corpo, não apertam a barriga
São fáceis de vestir. O que mais a gente poderia querer? Pois é, dá sim para querer mais. Por exemplo, que a calça não nos faça parecer uma versão adulta do pijama. O grande problema desse tipo de calça é que ela não define. Não tem estrutura, não tem forma, não tem limites. E quando não há limites, o corpo perde definição. Tudo parece maior, mais largo, mais solto. Mas não naquele estilo boho chique, não. Parece mais o estilo: peguei a primeira coisa que vi porque já desisti. E você, rainha, não desistiu de nada. Você está aqui para reconquistar o seu trono. Agora me diz com sinceridade: quantas vezes você comprou uma dessas pensando, ninguém vai ver, vou usar por baixo do suéter? Mas aí você vai ao banheiro, se olha no espelho sem o casaco e pensa, em que mundo isso parecia uma boa ideia? Exatamente. Aquela faixa elástica que prometia conforto acaba destacando justamente o que você queria disfarçar. Vamos lembrar da Queen Latifah, uma mulher que prova que sofisticação não tem idade e nem precisa abrir mão do conforto. Mas me diz, você já viu ela usando uma calça totalmente elástica daquelas que parecem saídas de uma aula de yoga? Não, porque ela entende que conforto e elegância não precisam brigar. O problema da calça elástica é que ela não sustenta, não define e muitas vezes acaba marcando mais do que disfarça. Ela acompanha o corpo, sim, mas sem estrutura. E quando tem barriga, o que a gente precisa é suavizar e modelar, não simplesmente esticar. Meu conselho: se você gosta do conforto do elástico, escolha com sabedoria. Existem modelos pensados para valorizar sem apertar, o melhor dos dois mundos. Uma alternativa excelente são as calças tipo pull-on, mas com corte alfaiataria, tecidos com caimento elegante, cós firme porém discreto, e sem botões que criem volume desnecessário. Outro modelo que funciona muito bem são as calças retas com elásticos só na parte de trás e a frente lisa. Assim você tem o conforto que deseja, sem abrir mão da estrutura que precisa. Esse tipo de corte oferece sustentação na região da barriga e alonga visualmente, sem precisar se ajustar o tempo todo. Em outras palavras, você parece arrumada sem esforço, como se tivesse se vestido com intuição e não com pressa. E emocionalmente, chega um momento da vida em que a gente não está mais disposta a sofrer pela moda, mas também não está disposta a abrir mão de se sentir fabulosa. E a verdade é que não precisa escolher. Você pode ter os dois. Uma rainha não precisa escolher entre trono ou conforto. Ela pode e deve ter tudo. E agora, chegamos ao final. O mais polêmico. Aquele que muitas ainda guardam como se fosse ouro. Mas eu vou te contar por que ele não deveria mais estar no seu armário. Calça número 1. Calça skinny. Chegamos nele. O mais amado, o mais usado, o mais difícil de desapegar. E também o mais traiçoeiro quando se tem barriga. A calça skinny. Sim, eu sei que dói. Porque elas foram nossas aliadas por anos. Porque combinavam com tudo. Porque tinham aquele não sei o quê que fazia a gente se sentir moderna. Mas minha amiga, já está na hora de deixá-las ir. Pelo menos da forma como a gente conhecia. As calças skinny nasceram numa época em que a moda aplaudia tudo o que era justo, apertado, que marcava cada milímetro do corpo. Mas a pergunta é: você se sente vista ou escaneada quando veste uma? Porque são duas coisas bem diferentes. E se, ao se olhar no espelho, você sente que está passando por um raio-x, então isso não é moda. É tortura com zíper. Pense na Michelle Obama. Uma mulher espetacular com curvas maravilhosas. Você vê ela usando calça grudada como uma segunda pele? Só quando o corte é impecável e o visual está equilibrado com uma parte de cima mais solta, fluida ou com estrutura. Ela entende que se vai marcar embaixo, precisa compensar em cima. Porque elegância também é proporção. O problema da calça skinny é que ela revela tudo. Cada curva, cada linha, cada dobrinha. E quando temos barriga, ela cria aquele efeito de
Cone invertido. A parte de cima parece mais larga e a parte de baixo fina demais. Resultado: desproporção. O olhar se perde e a silhueta perde harmonia. Além disso, elas tendem a escorregar ao caminhar, formar pregas na virilha e evidenciar qualquer irregularidade na pele. Elas não são maldosas, só não são generosas. E o que usar no lugar? As calças retas com a perna um pouco mais ampla no estilo cigarette ou palazzo suave, de tecidos que fluem, com estrutura e caimento. Aquelas que alongam as pernas, criam linhas limpas e transmitem sofisticação sem esforço. Porque a elegância não está no que aperta, e sim no que acompanha. Visualiza um tecido nobre, com queda suave, que acompanha seus movimentos com leveza, sem marcar nada, mas sugerindo tudo. Uma calça que desliza desde o quadril até o sapato, criando aquela ilusão de pernas infinitas e silhueta alongada. Se você ainda escolher uma cor neutra ou montar um look monocromático, o resultado é majestoso. Você parece segura, refinada e completamente no controle. Outra opção maravilhosa é a calça de perna reta, com pences discretas atrás e uma leve abertura lateral na barra. Esse pequeno detalhe dá movimento sem perder elegância. Use com blusas de tecido leve por fora, se quiser disfarçar o abdômen, ou por dentro, se a calça tiver um cós largo e limpo. O segredo é que o corte trabalhe por você. E você só precisa se preocupar em aproveitar sua própria presença. Lembre-se, trocar a skinny por uma calça com caimento é como sair da autoexigência e entrar no autoabraço. É se olhar no espelho e pensar: é assim que eu quero me ver, é assim que eu quero me sentir. Uma rainha não segue tendências. Ela adapta as tendências ao seu trono. Se você chegou até aqui, comenta: meu estilo, meu poder, para eu saber que você faz parte da comunidade de mulheres que brilham com luz própria. O que você aprendeu hoje é só o começo. Meu manual, Elegância, como nunca antes, vai te mostrar como se vestir de acordo com o seu corpo, escolher as cores que mais te favorecem e muito mais. O link está na descrição. E só as primeiras que comprarem vão receber todo o conteúdo exclusivo. Porque você merece se sentir como uma rainha.